Olá, galera do nono ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula online. Eu me chamo Eduardo, como vocês já conhecem, e vamos lá estudar arte, vamos? Antes disso, vamos iniciar com aquele momento de reflexão. Então, trouxe hoje essa mensagem para vocês e espero que vocês gostem e possam refletir com ela. Ela diz o seguinte: viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria, mesmo quando não parecem haver razões. Nesse momento que estamos passando, nessa crise de pandemia, temos que sorrir, temos que pensar positivo. Às vezes, são pequenas atitudes que podem fazer essa diferença, como um sorriso. Então, solte o sorriso, diga para alguém que ama. Enfim, traga coisas boas, otimismo e juntos, logo logo vamos vencer isso e vamos estar próximos dando aquele abraço. Então, vamos focar nas coisas boas, vamos focar no estudo. Vamos lá. Vamos começar com a correção das atividades da aula passadas. Lembra aquelas 6 questõezinhas em PDF que estão anexadas lá no Classroom? Se você não fez, corre que ainda dá tempo de fazer, viu? E vamos continuar o tema 3, onde vai falar sobre o teatro no Brasil. E, para concluir, vamos utilizar as últimas questõezinhas no PDF da aula passada. Isso mesmo, na aula passada tinha 10 questões. Pedi para vocês resolverem 6 e agora vamos responder essas 3 últimas questões. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre esse teatro brasileiro, sobre um pouquinho dessa história desse teatro brasileiro, onde traz muita luta. O teatro brasileiro criou forças no início do romantismo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, certo? É só para a gente relembrar um pouquinho. Durante o século XIX, por volta de 1838, impulsionado por grandes escritores como Martins da Penna, que foi um dos primeiros pioneiros nas comédias de costume. Alguém lembra o que é comédia de costume? Não? Pois já já a gente vai lembrar, viu? Temos também Arthur de Azevedo, Gonçalves Magalhães, que é ator e empresário de São Caetano, e o escritor Machado de Assis e José de Alencar. Enfim, vamos lá. O que era esse teatro de costume ou comédia de costume? Ele tratava assuntos das famílias e colocavam isso em formato de comédia. Eram assuntos da sociedade, de dentro de casa, e eles transformavam tudo aquilo em comédia, para que as pessoas pudessem se apropriar, pudessem analisar como acontecia na sua casa, podendo comparar com aquilo que estava sendo representado. Isso que era o comédia de costume ou teatro de costume, como algumas pessoas ou alguns autores preferem chamar. Em 1855 houve um arco muito importante na história do teatro, certo? O teatro realista no Brasil, o teatro deixa de lado os dramaturgos, né, e visa debate de temas atuais, problemas sociais, conflitos psicológicos, tentando mostrar e revelar o cotidiano da sociedade, as coisas que aconteciam na cidade que as pessoas não queriam conversar, que as pessoas não queriam dialogar. Então o teatro ele veio como uma forma de crítica, isso é, mostrando problemas na sociedade, que não era só comédia. Existia também problemas naquela sociedade. Então eles trouxeram isso em formato de teatro, né? Revelando o cotidiano daquela sociedade, dos empresários, como o amor adúltero, que é o amor fora do casamento, a falsidade que existia, o egoísmo humano. E um dos mais importantes dessa época foi Joaquim Manuel Macena, o ator de obra-prima da A Moreninha, que talvez você já tenha visto um pouquinho sobre ela, viu? Foi um dos mais importantes, certo? E aí a gente tem também uma coisinha que a gente já falou nas outras aulas, que é a Semana de Arte Moderna. Como foi que ela influenciou no teatro? Vamos lá? Foi um marco para as artes que abrangeu não só o teatro, né, mas naquele momento o teatro ficou esquecido, adormecido durante alguns anos. E a renovação do teatro brasileiro veio em 1943, com a estreia do Vestido de Noiva, né, que é uma peça muito famosa de Nelson Rodrigues. E aqui ele trouxe a direção de outra pessoa, que foi Zimbergson, acho que é assim que se lê o nome, certo? Que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. E como foi que ele fez essa modernização? O Vestido de Noiva ele trabalhava com vários planos. Ele trabalhava com o plano fictício e o plano real. Então isso foi um marco muito grande, certo, para o teatro brasileiro, porque eles não eram acostumados a ter essa questão do teatro de verdade, né, o que acontecia na realidade e o que era o imaginário, o que era a imaginação das pessoas, o plano da morte, por exemplo, certo? É algo imaginário.
O Vestido de Noiva fez um grande sucesso, assim como o Auto da Compadecida, que a gente já viu ele em formato de filme, mas que ele no teatro ele possui até um outro personagem, que o narrador ele é como se fosse um palhaço. A gente tem um palhaço no meio dessa dramaturgia toda e o narrador, certo? E o Auto da Compadecida, como muitas pessoas já conhecem, né, de Ariano Suassuna. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho, né, sobre o que a gente falou do Vestido de Noiva. Como eu falei, trazia o plano real, o plano da memória e o plano da alucinação. Então, o plano real é o que estava acontecendo realmente, o da memória e o da alucinação é como se fosse o imaginário. E em São Paulo, anos depois, surgia o Teatro Brasileiro de Comédia, que é o TBC, que são os autores nacionais e estrangeiros que faziam parte desse repertório, né? Desse teatro de comédia. Anos depois, na década de 1950 e 1960, novos grupos começaram a aparecer para atuar, e eles eram bastante importantes, como o Teatro Arena e o Teatro Oficina, em São Paulo, e o Teatro de Opinião, que surgiu no Rio de Janeiro. Um dos fatores bastante legais era a interação do público. Por que se chamava Teatro Arena ou Teatro Oficina? Eles buscavam um público cada vez mais próximo das pessoas que estavam atuando, mais próximo da realidade deles. Então, era tipo como se a pessoa estivesse atuando e do nada saiu uma pessoa de dentro da plateia. Então, era muito interessante esse recurso que eles utilizavam na época, que também inspirou muitos grupos de hoje. Bom, gente, e o que foi que houve em 1964, que a gente já falou da música, e não foi diferente no teatro, o que foi a censura. Autores, ensinadores, todo o teatro ele parou praticamente. O teatro foi levado a um retrocesso, né, produtivo, mas não criativo. Né? Uma prova disso foi que anos depois, tantos dramaturgos atuando simultaneamente. Mas a censura faz parte que muitos artistas tenham que abandonar o palco. A gente conhece vários artistas, tanto no teatro como na música, tiveram que abandonar os palcos para exilar-se para outro país, para serem transportados para outro país. Mas com o fim da ditadura, na década de 1980, no início dessa década, né, o teatro tentou recobrar seus rumos e estabelecer novas diretrizes. Então surgiram os grupos e movimentos com estímulo com a nova dramaturgia. E vamos saber um pouquinho sobre esse teatro no Ceará. Por incrível que pareça, aqui no Ceará a gente tem obras muito históricas que a gente vai conhecer um pouquinho delas agora. Esses daqui que eu listei foram os principais que a gente conhece, mas que possui tantos outros, como o Teatro Zé de Alencar, que olha o ano que ele foi inaugurado, em 1910. Ele possui uma arquitetura linda, gente, toda baseada na época. É muito rico o teatro, muito lindo. Possui 3 andares, certo? Possui um auditório de 120 lugares, possui lugares cênicos abertos, possui lugares cênicos fechados e o palco principal que é lindo, 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 toda uma, uma arquitetura muito bonita voltada para essa época, gente, muito legal. E lá possui cursos de dança, cursos de princípios básicos de teatro, cursos de iluminação, sempre está acontecendo isso e sempre está tendo espetáculos lá. Seja ele no Morro do Ouro, que é dentro também desse teatro, no espaço Morro do Ouro, ou mesmo na praça do Pedro Boca Rica. Também possui muitos espetáculos legais, várias apresentações. Vale a pena curtir um dia, ir lá, conhecer. Ele é aberto também para visitas. E aí a gente pode conhecer um pouquinho sobre ele também, um pouquinho no site, né? Temos o Centro Cultural Dragão do Mar. O Centro Cultural Dragão do Mar, ele possui um teatro, não é tão grande como o Teatro José de Alencar, que eu creio que seja um dos maiores do Ceará, se não o maior do Ceará. Mas possuem vários outros tipos de espetáculos, várias outras coisas que a gente pode prestigiar, como na imagem aí de cima a gente possui a foto do planetário, que eu creio que não esteja funcionando durante esse momento. Alguns anos eu já tento ir lá novamente no planetário, ainda não consegui assistir o espetáculo, que é você visualizar as estrelas, que é lindo, uma apresentação linda que acontece nesse planetário.
A gente possui também um tipo de teatro lá dentro, também muito bom, muito confortável e é lindo de se ver, gente. O Teatro Dragão do Mar é muito, muito, muito legal. Quem puder assistir também, pode assistir, tem muitos espetáculos gratuitos nesse teatro. Ah, Eduardo, e como é que eu faço para ver, para me dar uma olhada para um dia com a minha família? Existem vários tipos de folders que eles colocam de estilo virtual na internet, né, que vocês podem acessar e dar uma olhada. Durante esse período de pandemia, não está havendo, todos os teatros estão fechados, existem vários tipos de movimentos artísticos que estão tentando lutar um pouquinho, pedir um pouquinho dessa colaboração, dessa ajuda, mas quando passar esse tempo de pandemia, quem puder, quem tiver como ir, vá conhecer um teatro, vá assistir espetáculos teatrais que tem vários e são muito em conta. O teatro cearense é um dos mais baratos que existe, por incrível que pareça, certo? E se você é estudante, que com certeza vocês são, vocês ainda têm a meia, né? Vocês ainda pagam metade disso levando a declaração da escola. Então, gente, vale a pena curtir um pouquinho desses teatros. Esse é o Teatro São João ele já não faz parte de Fortaleza. Ele se localiza no município de Sobral, também muito interessante. Ele foi criado em 1875 e depois houve uma reforma, né? Atualmente ele teve uma reforma e é muito lindo também. É um teatro com uma construção do tipo italiana. Não é tão grande também como os outros, mas também possui uma capacidade muito grande de pessoas. São 2 andares e é muito lindo. Já tive também o prazer de conhecer. O Teatro São José, ele é de Fortaleza, certo? Ele houve um pequeno problema, porque no ano de mil... Ele foi inaugurado em 1898, ele teve um incêndio, onde ele quase que acabava com todo o teatro, mas aí conseguiram fazer com que esse teatro tivesse uma reforma no governo do Roberto Cláudio, se eu não me engano. E hoje ele funciona ainda, né, com alguns teatros. Possuem poucos tipos de espetáculos lá, mas também sempre tem. Teatro Carlos Câmara, também já tive o prazer de conhecer. Ele foi inaugurado no ano de 1974 pelo governador César Calles. E o teatro ele é muito, muito, muito bonito, uma estrutura muito legal, vale a pena também conhecer. Quem puder ir lá, tem um jardim, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Enfim, é um dos pontos turísticos muito frequentados de Fortaleza, também em Fortaleza, certo? Então vale a pena conferir. Possui teatro também, né? O Teatro Chico Anísio, é uma homenagem ao nosso eterno ator Chico Anísio. E ele foi inaugurado bem mais novinho, no ano de 1991. E ele é climatizado, principalmente tem lá os festivais de humor em dedicação a Chico Anísio, certo? Teatro Rosa de Moraes. Esse Teatro Rosa de Moraes foi o único que eu ainda não tive o prazer de conhecer, infelizmente. Ele é localizado em Crateús e foi idealizado no ano de 1999. E aí possui um espaço especial para jovens, para a cultura, o teatro que faz referência a toda a cidade. Lá o teatro possui a capacidade de 237 pessoas, certo? E possui um grande sistema de iluminação e aparelhagem técnica. Então, após conhecer um pouquinho sobre esses teatros, eu convido vocês para poder prestigiar. Existem várias peças que atualmente estão sendo transmitidas de formato online, que vocês podem ter acesso a essas gravações dessas peças, até mesmo daqui de Cascavel, por incrível que pareça, onde a gente tinha um grupo bastante conhecido que era o GATEC, na época da direção de Draulio Custódio, vocês podem pesquisar, também tem várias peças legais e está aberto aí para todos poderem prestigiarem, certo? Então vamos ficar com a hora da atividade, como eu já falei, é a continuação daquela atividade, né? Vocês vão fazer as questões 7 a 10, bem simplesinho, tá tudo aqui dentro dos slides, tá tudo aqui dentro da nossa explicação. Qualquer coisa, pesquisem no livro de vocês, lembra, né, do tema. Enfim, um abração para vocês. E o que eu deixo para vocês é essa imagem e bons estudos. Tchau, tchau.